Nós estamos agora no mês de outubro, conversando aos domingos no seguinte tema: faça um check-up na sua vida espiritual. A palavra de Deus nos convida a fazer um check-up na nossa vida espiritual. Da mesma maneira como nós fazemos um check-up no nosso corpo, vamos ao médico, fazemos exames para ver se está tudo bem. Nós também precisamos fazer um check-up na nossa vida espiritual. E a Bíblia fala sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, verifiquem se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. A primeira carta de João, portanto, é um convite para uma autoavaliação espiritual. 1 João, capítulo 5, verso 13, João diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Portanto, João, na sua primeira carta, nos apresenta as evidências que mostram se uma pessoa tem a vida eterna. Isso quer dizer que se você tem todas essas evidências na sua vida, você pode saber que você é um cristão verdadeiro, que você é um cristão que nasceu de novo, e você pode então ter paz ao seu coração. Olhando para a primeira carta de João, nós vemos que João tem duas preocupações. Ele se preocupa com uma pessoa salva, mas que não tem certeza. E ele se preocupa também com uma pessoa que não é salva, mas pensa que é salva, e que portanto tem uma falsa certeza. E o que João pretende com isso? João pretende trazer paz àqueles que são salvos, dando a eles certeza da sua salvação. Mas João também quer levar ao arrependimento aqueles que ainda não encontraram salvação, para que eles possam então ir a Cristo e encontrar a vida eterna. Então, nesta série, nós estamos vendo vários exames que João nos ensina para nós fazermos um check-up na nossa vida espiritual. E nós já vimos alguns desses exames nos nossos encontros passados. Por exemplo, nós vimos que o primeiro exame é o teste do amor a Deus. Um cristão convertido, um cristão nascido de novo, é alguém que ama a Deus, ama as coisas de Deus, ama o que Deus ama. Um segundo exame que nós vimos nesta série é o teste do amor pelos irmãos. Um cristão salvo é alguém que ama os irmãos, que quer estar com os irmãos, que tem um coração inclinado aos irmãos. Um terceiro exame que nós vimos na nossa série é o teste da fé. Ou seja, um cristão salvo é um cristão que crê nas doutrinas certas, que crê naquelas doutrinas reveladas na Escritura, da maneira como elas foram ensinadas pelos apóstolos. E um quarto exame que nós vimos nesta nossa série é o teste da obediência. Um cristão salvo é um cristão que, por causa da sua salvação, ele é levado a viver em obediência aos mandamentos. E nesta noite eu queria compartilhar com você mais dois exames para você fazer um check-up na sua vida espiritual. Seria o quinto exame que João nos apresenta para nós fazermos um check-up na nossa vida espiritual, é o teste da comunhão. E hoje, de uma maneira muito especial, eu estou vendo os irmãos aqui buscando essa comunhão. Alguns irmãos gostariam de estar aqui, mas não podem. Mas vocês puderam e estão aqui.
Então os irmãos estão dando um passo importante nesse check-up, estão passando nesse exame. Então a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos estão ligadas, assim como o amor a Deus e o amor aos irmãos. Quem ama a Deus, ama os irmãos. Quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos. O amor e a comunhão estão intimamente ligados. Então, você olha para 1 João, capítulo 1, verso 3. Olhe comigo. O texto diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E no verso 6 e no verso 7, diz assim: se dizemos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A palavra comunhão que João usa aqui, ela é no grego a palavra koinonia. E koinonia significa relacionamento. Nos versículos 6 e 7, João diz que quem anda na luz tem comunhão. Quer dizer, o cristão salvo, que foi alcançado pelo Evangelho, que anda com Jesus, ele está na luz, ele tem comunhão com Deus e, como consequência, ele tem comunhão com os irmãos. Uma pessoa que consegue viver bem sem a igreja é uma pessoa que provavelmente não encontrou a sua salvação. Uma pessoa salva não consegue viver fora da igreja. Ainda que há momentos em que a gente tenha dificuldade, ainda que há momentos que a gente tenha algum desentendimento, ainda que haja momentos difíceis na vida da comunidade, mas o cristão salvo, ele não consegue viver longe da comunidade. Então, koinonia significa relacionamento espiritual, significa relação, participação conjunta, compromisso, primeiro com os irmãos, e aí a koinonia, ela é fraternidade, comunidade, mas também com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Quem anda na luz tem comunhão, é o que João diz. Uma pessoa salva é uma pessoa atraída pelas coisas de Deus, atraída para as atividades espirituais, atraída para a comunhão com a igreja. O salvo, ele gosta de estar na presença de outros salvos. Quando uma pessoa é salva, a sua vontade é alterada, o seu coração é transformado. Por isso Jesus dizia que não se pode colher figos de espinheiros. Você colhe figos do quê? De uma figueira. Por quê? Porque o fruto tem a ver com o tipo de árvore. Então, se você foi transformado no seu coração, o fruto da sua vida vai ser bom. Então, existem pessoas que deixam de fazer o que amam para fazer o que odeiam, e isso não é conversão. Há pessoas que amam o pecado, amam a prostituição, amam a embriaguez, amam uma vida promíscua, amam os ambientes onde essas coisas estão disponíveis. Tem gente que ama essas coisas, mas não gostam de Bíblia, não gostam de oração, não gostam da igreja, não suportam as coisas espirituais, e há alguns desses que não suportam, até participam, mas não gostam. Isso não é conversão. Na conversão, os nossos gostos, as nossas vontades são transformadas, e isso nos leva a mais um teste. Seria o 6º exame.
do nosso check-up espiritual. É o teste do amor ao mundo. Olhe comigo, ainda aí em 1 João, no capítulo 2, os versos 15 a 17. Acompanhe comigo os versos 15 a 17. O texto diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. João diz: não amem o mundo. E a palavra mundo aqui no grego é a palavra cosmos. Cosmos. Cosmos, aqui no uso de João, define um sistema social e cultural organizado em rebelião contra Deus. É um sistema controlado pelo maligno. Aliás, em 1 João 5,14, João vai dizer que o mundo jaz no maligno, que o mundo está no colo do maligno, que o mundo está depositado nas mãos do maligno. Isso quer dizer que há uma mentalidade por trás das mensagens que são veiculadas através da nossa cultura. Há uma mensagem que a gente encontra no cinema, nos filmes. Há uma mensagem que é transmitida pela TV, pela literatura, pelas novelas, pelas séries. Você certamente já percebeu isso. Que toda a nossa produção cultural nos apresenta valores que são diferentes dos valores do Evangelho. E sabe qual que é o propósito dessa mensagem? É lhe dar outros valores que não são os valores do Evangelho. É afastar você de Deus e do Evangelho. O objetivo dessas mensagens é satisfazer os seus olhos, é satisfazer os desejos do seu corpo e da sua mente, é atrair você para um modo de vida que não agrada a Deus, mas que provavelmente vai agradar a você mesmo. Você já percebeu essas coisas? Você tem percebido essas coisas? Ou essas coisas ainda são estranhas para você? Ou será que você já foi convencido delas? Mas o cristão convertido, o cristão nascido de novo, não é mais atraído pelas coisas do mundo, porque o seu coração foi transformado, e agora ele pode escolher, e ele pode dizer não a esses valores, desse sistema cultural, que está em rebelião contra Deus. O cristão é livre para não usar droga, o cristão é livre para não se prostituir, o cristão é livre para não se embriagar, ele não é mais escravo do pecado. Quem nasceu de novo foi tornado livre e, portanto, pode dizer não a essas coisas, pode dizer não a essa produção cultural, pode viver na contramão dessa produção cultural, pode viver na contracultura do Evangelho, porque o Evangelho é uma mensagem contra aquelas coisas que estão erradas na cultura. O cristão, ele não quer mais pecar, ele até peca, mas isso não é algo natural para ele. Ele peca e ele fica mal por ter pecado, porque não é isso que ele deseja, não é isso que o cristão quer. Aquele que quer ser livre para pecar, na verdade ele não é livre, ele é escravo do pecado. Em Romanos 6,16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Seja
Do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Na nova tradução da linguagem de hoje, talvez seja mais fácil a gente entender esse versículo. Diz assim: pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Então o cristão é livre para obedecer a Deus, o cristão ama a Deus, o cristão obedece a Deus, o cristão ama os irmãos, mas o cristão não ama o mundo, o cristão não ama o pecado. Você ainda ama o mundo? Você ainda ama o pecado? Você vem para as reuniões da igreja, mas seu coração está em outro lugar. Você assiste as pregações pela internet, mas o seu coração está em outro lugar. Então é porque você não nasceu de novo, muito provavelmente. Quando você tem que escolher uma atividade espiritual ou o mundo, o que é que você escolhe? Que coisas têm mais significado para você do que estar numa reunião da igreja estudando a Bíblia? Se tem coisas que fazem mais sentido para você do que se reunir com os irmãos para estudar a Bíblia, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Qual é o grande amor do seu coração? Quando uma pessoa se converte, o grande amor do coração dela, a grande empolgação do coração dela, não é mais as coisas deste mundo. Se as coisas de fora chamam mais atenção do seu coração que as coisas de dentro, alguma coisa está errada. Se você não consegue abrir mão das coisas do mundo por causa das coisas espirituais, alguma coisa está errada. Se Deus não empolga você, se estudar a Bíblia não empolga você, se orar não empolga você, se a obra de Deus não empolga você, se as coisas espirituais não empolgam você, você precisa urgentemente fazer um check-up na sua vida espiritual. Mas vamos ao verso 15. No verso 15, João diz que quem ama o mundo está rejeitando a Deus. E no verso 16 ele diz a razão: o que está no mundo não vem de Deus. João destaca as marcas de uma vida sem Deus. São 3 marcas. 3 marcas de uma vida sem Deus. Ele fala primeiro da concupiscência da carne. Que palavra difícil essa, concupiscência. A linguagem de hoje expressa melhor. Ela diz: os maus desejos da natureza humana. Ou seja, as coisas que nos provocam desejos pecaminosos. A sedução pelo prazer, a sedução pela diversão, a sedução pelo entretenimento, de uma forma que não agrada a Deus, mas provoca os nossos desejos e sentimentos. É um estímulo às tentações que estão dentro de nós, que vêm de dentro de nós. A concupiscência da carne é um estímulo às tentações que brotam do nosso coração. Depois ele vai falar da concupiscência dos olhos, ou seja, a vontade de ter o que agrada aos olhos. Essa é a estratégia do maligno: tentar fazer com que o pecado pareça belo e atrativo. É como se nós tivéssemos um frasco belíssimo, feito de cristal e ouro, mas dentro tem veneno mortal. São as tentações que vêm de fora, os apelos que vêm pelos nossos sentidos. Basílio de Cesareia, que foi um dos mestres da igreja do século IV, olha o que ele escreveu: não é possível tornar o inferno atraente, então o diabo torna atraente o caminho que leva até lá.
E a terceira característica de uma pessoa sem Deus, João fala aqui, a soberba da vida, o orgulho pelas coisas da vida. E o que é isso? Significa querer ter as coisas para despertar a admiração dos outros, é viver em função dos outros, ou o orgulho de possuir essas coisas, achar que o que você tem torna você melhor que os outros. Essa é a soberba da vida. E no verso 17, João vai dizer que o mundo passa com todas essas coisas. O mundo passa, o mundo está condenado. Esse mundo vai passar, mas aquele que anda com Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que diz não a essas atrações do mundo, essa pessoa vai viver para sempre. Então vale a pena abandonar as coisas que não agradam a Deus para fazer a vontade de Deus. Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. Agostinho foi um homem que, enquanto jovem, ele se dedicou a duas coisas principalmente. Na sua juventude ele se dedicou a uma carreira que era muito valorizada na sua época, a oratória. E ele estudou, ele investiu tempo na sua carreira, ele investiu muito na sua carreira, e ele se tornou um ótimo orador. Mas uma outra coisa que ele se dedicou foi a procura da verdade na filosofia. Então ele leu todos os filósofos, ele viveu atrás de uma busca, ele vivia uma busca, ele queria encontrar a verdade. E paralelamente a estas coisas, ele viveu uma vida completamente liberal e promíscua. A sua mãe orou décadas pela conversão dele. Mas quando Agostinho finalmente encontrou Cristo, ele escreve sobre a sua conversão. Ele narra a sua conversão de uma maneira poética e linda. Eu queria que você acompanhasse comigo, que você ouvisse algumas palavras, um trechinho das Confissões de Agostinho. Ele disse assim: tarde eu te amei, tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei, eis que estavas dentro e eu fora, e fora te buscava, e lançava-me disforme e nada belo ante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo e eu não contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão sem ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume, e respirando-o, suspirei por ti. Te desejei, eu te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo em desejos por tua paz. Você consegue perceber nessa poesia um coração apaixonado por Jesus? Você consegue perceber neste poema o derramar de um coração, de alguém que se rendeu a Cristo verdadeiramente e que teve a sua vida transformada? É essa a conversão que nós devemos ter, e se não temos, a que devemos buscar. Nós somos convidados
a fazer um check-up na nossa vida espiritual. E eu quero convidar você a orar, a refletir como tem andado os seus caminhos com o Senhor. Como você tem andado com o Senhor? Feche os teus olhos. Vamos ter um instante de oração. E eu quero perguntar a você: você tem amado o Senhor mais do que tudo na sua vida? Você tem amado os irmãos como resultado do seu amor a Deus? Você crê, aquilo que você crê é a sã doutrina revelada nas Escrituras? Você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Você ama a comunhão? Você tem amado a comunhão dos irmãos? Você tem odiado o mundo? Você tem detestado aquelas coisas que não agradam a Deus e que são comuns na nossa cultura, mas que não são comuns na vida de um servo de Deus, na vida de um cristão verdadeiro? Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelas vezes em que fomos reprovados nestes exames, mas nós queremos, Senhor, fazer esse check-up, e se preciso for, fazer um tratamento na nossa vida espiritual, para que tenhamos paz, para que vivendo uma vida que te agrada, nós tenhamos paz de estar todos os dias na tua presença, porque é o Senhor que queremos, é o Senhor que empolga o nosso coração, e as coisas que o Senhor ama são as coisas que nós queremos amar. Oh Deus, por favor, leva a conversão verdadeira àqueles que estão longe do Senhor, e dá paz ao coração daqueles que verdadeiramente se entregaram a Ti, como aconteceu com Agostinho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.